Durante a graduação, a gente tem um contato ali inicial com a perícia, né? Principalmente aquela perícia ligada à medicina legal, mas a perícia médica previdenciária, né, que a gente não vê na graduação, e a gente sabe que é uma sub-área da perícia, né, que é extremamente complexa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque assim, às vezes o pessoal não entende, né, da especificidade desse concurso, né? Então, estudar, por exemplo, sem um direcionamento, né, e sabendo quais são os temas relevantes dentro dessa perícia, às vezes prejudica o candidato até na condução do estudo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, enfim, de conceitos simples, né, por exemplo, que a maioria dos médicos confundem, né, doença com incapacidade ou incapacidade com deficiência, né? Comenta um pouco sobre isso aí, por favor. Eu sou suspeito para falar sobre a perícia, eu sou um apaixonado pela perícia há 13 anos que eu me dedico a essa especialidade exclusivamente, eu não faço medicina assistencial há mais de 13 anos, eu me dedico exclusivamente à perícia. E a perícia previdenciária, como todas as áreas da perícia, ela tem as suas especificidades, certo? A perícia médica é uma área do conhecimento gigantesca, né? Onde o médico que se propõe a fazê-la tem que ter uma expertise clínica e uma bagagem para atuar, e também se dedicar à legislação relacionada à perícia previdenciária. Não tem como você fazer perícia previdenciária. E perícia previdenciária, quando a gente fala, para quem aqui talvez não entenda e não saiba, é o seguinte: você, como perito médico federal ou perito médico judicial, você vai estar fazendo avaliações de capacidade funcional e avaliações de capacidade laborativa de segurados do INSS, de cidadãos que buscam benefícios assistenciais, cidadãos que buscam benefícios relacionados a critérios da pessoa com deficiência. E você vai fazer avaliações médico-periciais, relacionando todo o seu conhecimento médico, mas também a legislação vigente. Então, por exemplo, você vai ter que aprender o que é o conceito de uma pessoa com deficiência, o conceito legal de uma pessoa com deficiência, que não tem a ver com doença, nem tem a ver com incapacidade. Eu fiz até um conteúdo interessante que a gente vai publicar no YouTube essa semana sobre isso, falando muito para se diferenciar o que é deficiência e o que é incapacidade, saber que doença não é sinônimo de incapacidade, incapacidade não é sinônimo de deficiência. Uma pessoa pode estar incapaz para o trabalho e pode não preencher critérios de deficiência. Uma pessoa pode preencher critérios de deficiência e não estar incapaz para o trabalho. Enfim, pode preencher critérios de deficiência e não ter uma doença ativa. Além de saber determinar quais são os critérios de incapacidade e deficiência, você também vai ter que saber quais são os critérios legais do benefício específico que a pessoa está pedindo. Por quê? Por exemplo, a pessoa pode preencher os critérios de pessoa com deficiência e conseguir um benefício assistencial da pessoa com deficiência, o BPC-LOAS, né, que é o benefício assistencial, que tem também critérios de vulnerabilidade e miserabilidade sociais, mas essa mesma pessoa pode até ser que não preencha os critérios de uma pessoa com deficiência para receber uma aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que é uma aposentadoria do segurado do regime geral da Previdência Social, que trabalha, mas que recolhe menos tempo porque é uma pessoa com deficiência. Então, veja que coisa bonita, né? Você poder saber esses conhecimentos e fazer essa interseção entre os conhecimentos do direito e de medicina. E você não precisa ser advogado nem bacharel em direito para fazer isso. Você consegue estudar os conhecimentos necessários da legislação, aplicar a medicina que você já sabe e ser um bom perito. E isso você aprende na prova PMF, esses conceitos importantes. E por que isso é cobrado na prova? Porque é o que se espera de você. Entender isso, isso é um dos grandes direcionamentos do nosso curso. É isso, você precisa entender, mudar o seu mindset para começar os estudos, para entender o que a banca espera de você, para você saber a importância do que você está estudando. Se você não sabe qual a importância daqueles assuntos, você às vezes não consegue dar a dimensão adequada de quando você está estudando.